Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir os exercícios da aula passada? Então, o exercício de número 5 falava assim, ó, relacione os adjetivos, certo? Então, começando então, letra A, tall. Tall significa alto, alta, certo? Letra B, small, short, significa pequeno, baixo, certo? Beautiful significa bonito, bonita, certo? Mas no feminino. Expensive. Expensive significa caro, certo? Depois, young, jovem. Ugly, feio. Cheap, barato, certo? Elderly, idoso. Sad, triste. Joyful, alegre. Kind, gentil. Sick, doente. Rude, bobo, tolo, rude. New, novo, certo? Então, repetindo as palavras em inglês, ó. Tall, small, short, beautiful, expensive, young, ugly, cheap, elderly, sad, joyful, kind, sick, rude, new, certo? Corrija aí, tá bom? A questão número 6 falava assim, siga o modelo. Mary, tall, short. Então, usando esses adjetivos aí passado, ó. Is Mary tall? No, she's not tall. She is short. A Mary é alta? Não, ela não é alta. Ela é baixa, certo? Is Ellen young? No, she's not young. She is elderly. A Ellen é jovem? Não, ela não é jovem. Ela é velha. Is the car old? No, it's not old. It's new. O carro é velho? Não, ele não é velho. Ele é novo. Are the boys sad? No, they are not sad. They are joyful. Os garotos estão tristes? Não, eles não estão tristes, eles estão alegres. Is John rude? No, he's not rude. He is kind. O John é rude? Não, ele não é rude, ele é gentil. Is Mark well? No, he's not well. He is sick. O Mark está bem? Não, ele não está bem. Ele está doente. Certo? Depois, a questão número 7. Escreva as frases na forma negativa e na forma interrogativa. Certo? Então, eu dei aí para vocês ela na forma afirmativa e vocês vão reescrever na forma negativa e interrogativa. Então, ó. You are my friend. You are not my friend. Are you my friend? The teacher is young. The teacher is not young. Is the teacher young? Paul is short. Paul is not short. Is Paul short? Monica is well today. Monica is not well today. Is Monica well today? My house is beautiful. My house is not beautiful. Is my house beautiful? Certo? E a questão número 8 estava pedindo para traduzir as frases,
certo? Quem é bom observador aí viu que as frases são as frases lá da questão anterior, né? Então, nós temos, is Mary tall? No, she's not tall, she is short. A Mary é alta? Não, ela não é alta, ela é baixa. Is Ellen young? No, she's not young, she is elderly. A Ellen é jovem? Não, ela não é jovem, ela é idosa. Is the car old? No, it's not old, it's new. O carro é velho? Não, ele não é velho, ele é novo. Are the boys sad? No, they are not sad, they are joyful. Os garotos estão tristes? Não, eles não estão tristes, eles estão alegres. Is John rude? No, he's not rude, he's kind. O John é rude? Não, ele não é rude, ele é gentil. Is Mark well? No, he's not well, he is sick. O Mark está bem? Não, ele não está bem, ele está doente, certo? Espero que tenham acertado aí a maioria, tá bom? Vamos então para a nossa próxima. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver, né, os artigos, certo? Os definidos e os indefinidos. Mas antes de começar a aula, vamos fazer o nosso cabeçalho. Quem se lembra? Não pode esquecer de colocar a aula de número 3, né? Seu nome completo, a sua série com a turma e o período, do dia 20 ao dia 26 do 4, tá bom? Então, quando a gente fala em articles ou artigos, né? Os artigos definidos e indefinidos na língua portuguesa são o, a, os, as, uma, uns, umas. Na língua inglesa, são representados apenas por 3 artigos, que são o artigo a, an e the, certo? São esses 3 artigos. E eles serão sempre usados diante de um substantivo. Ou seja, eles sempre vão vir antes de um substantivo, tá bom? Então, quando usar esses artigos, certo? O artigo de, ele significa o, a, os e as, certo? E o artigo a, ou an, ou an, certo? Eles significam uma, certo? Também aqui uma. Qual a diferença de usar esse primeiro e esse segundo? A diferença está que esse aqui vem antes de palavras começadas com som de consoante. E esse aqui, terminado em vogal, ó, em N, vem antes de palavras começadas com vogais, certo? Por exemplo, se eu falo assim, um carro. Carro em inglês, todo mundo sabe, é car. Concorda comigo? Então, se carro é car, eu usaria seria o a ou seria o an, Éder? Uai, car começa com consoante, então eu falaria a car, um carro. A car, um carro, ok? Agora, por exemplo, se eu pegasse uma palavra que começa com som de vogal, por exemplo, apple. Todo mundo também sabe o que é uma apple. Apple significa maçã. Então, se eu falasse assim, uma maçã. Apple começa com vogal. Então, eu usaria a ou an. Ah, eu usaria an. Por quê? Porque aqui, ó, an terminará em consoante, começará com vogal, certo? Então, antes de consoante, usa-se a. Antes de vogal, usa-se an, ok? Consoante, então usa a. Vogal, então usa an, ok?
Continuando aí, então, nós temos um pequeno vocabulário, ó. House, desk, egg, pen, elephant, apple, table, that is, student, hour, American boy, English girl, artists, dog, certo? Então, nós temos essas novas palavrinhas aí. Vocês conhecem elas? Se não conhece, vamos treinar a pronúncia delas, né? Os exercícios pedem complete com a ou an, ou a ou an, certo? Então, qual dessas duas eu utilizaria? A antes de vogal, an antes de consoante. This is English girl. Olha English, começa com vogal. Então, an English girl, certo? Depois, that is American boy. American começa com vogal. Então, o que eu uso antes de vogal? This is egg. Egg começa com vogal. O que eu uso antes de vogal? That is table. Table começa com consoante. O que eu uso antes de consoante? That is a table. That is a table. Certo? That is a house. Seria a one. This is orange. That is pen. That is desk. That is elephant. This is red apple. O que eu vou usar antes de cada um? Vou usar a ou en. Lembre que antes de vogal, usa an. Antes de consoante, usa a. Certo? Depois, na questão número 2, fala assim, coloque um X nas opções que estão incorretas. Ó, tem aí várias opções. As que estão erradas, lembra que a é antes de consoante. An é antes de palavras começadas com vogal. Olha aqui se está certo ou errado. Onde tiver errado, marca um X. Você tem aqui an egg, an apple, an table, an elephant, a house, a orange, an pencil, an desk. Onde tiver errado, marca um xizinho, certo? Depois, escreva a ou an antes dos substantivos. Eu falo a animal ou an animal. Banana, accident, teacher, school, student, girl, boy, hour, home. Olha a diferença, ó. Hour, não falei o H. Home, falei o H, certo? Então, tem uma diferença entre esses dois, tá bom? A4, complete com am, are ou is. I, a student. You, a teacher. She, my friend. He, a good boy. They, artists. It, a dog. Vamos usar o verbo to be, am, are ou is, para completar essas frases. E a questão número 5 fala assim, traduza o verbo to be. Temos aí algumas frases que tem nelas o verbo to be. Então, vamos traduzir essas frases que tem o verbo to be. I am not, you are not, is he, is she, it is, we are not, they are, certo? Então, vamos traduzir essas frases. Quando vocês terminarem de fazer aí a tarefa, então, tira uma fotinha, né? E mande para mim, para que eu possa validar a sua tarefa. Eu espero que tenham entendido e qualquer dúvida me chame no PV, tá bom? Fiquem todos com Deus.